E aí, doutores, vamos lá fazer só uns questionamentos aqui durante o pregão, tá? Aqui nós estamos às 10h54, 16/4. Como eu coloquei no vídeo anteriormente, o que eu esperava era o quê? Lateralidade no dia de hoje. Por quê? Porque eu estava observando aqui, nós estamos em uma tendência de alta, tá? Grande dos dias, apesar da alta, o índice se comporta lateralmente. Eu digo comporta-se lateralmente por quê? Porque são dojis formados. Aqui no 42 nós tivemos uma tendência desde a abertura e no 44 uma tendência desde a abertura. Mas nos dias restantes ele tem altas e baixas, apesar de sempre fechar na maioria mais alto do que a sua abertura, então se comportando assim lateralmente, tá? Se você observar aqui a parte histórica do índice futuro, nós temos aqui uma lateralidade nesse setor aqui que ocorreu em fevereiro, ó, tá? Tá vendo? Nesses dias aqui, que dia foi esse? Dia 3/2, ó, até o dia 18. Então foram dias laterais. Aqui eu tenho a parte superior da lateralidade, mas eu coloco ela e coloco essa aqui como uma média da lateralidade. E aqui nós temos o nosso topo máximo, 126.496. Isso ajustado, que é o índice histórico, tá? Então eu normalmente, hoje pela manhã, eu disse que o índice ia ser lateral. O que é que vemos aqui? Em 5 minutos. Eu tenho, o que é que eu traço? Eu traço 5 minutos. Eu traço a amplitude do dia de ontem, que é a minha LOI e minha ROI. O IM, porque saiu do canto. Aqui, ó. Ah, não. Ctrl Z. Tá certo. Aqui, ó. Máxima e mínima do dia anterior, tá? Isso aqui é o nosso dia anterior. Tenho minha ROI e minha LOI. Então, eu tenho essa lateralidade também interna. O índice abriu. Veio buscar essa parte inferior que você poderia ter traçado isso aqui como a lateralidade, essa parte aqui, tá? E aqui a parte superior. Ele vai, desce, chega nela, volta. Chega também na tentar romper o topo do dia de hoje. Sofre uma resistência e retorna também. Então ele está em um comportamento lateral. O que acontece muito em que a maioria perde muitos valores monetários é o seguinte: a gente sempre espera a abertura, tá? Abertura não, rompimento. Então você vê o índice aqui. Aqui nós tínhamos uma resistência, que era justamente essa lateralidade. Ó, ele não conseguiu romper essa parte de baixo aqui, tá? Isso aqui ele não conseguiu romper esse fundo. Tentou mais uma vez, tentou mais uma vez, tentou mais uma vez. Você observa que em nenhum momento ele fechou um candle abaixo deste valor, só formou o pavio. Então toda vez que tentava romper este fundo, apareceu compradores e ele voltava a subir. Ele não fechou nenhum candle abaixo desta mínima aqui, deste fundo. Então houve sempre falha de rompimento. Se houve falha de rompimento, ele não está conseguindo romper esse suporte. Então ele veio, fez um candle de força para força de compra e foi buscar topo. Chegou lá, não conseguiu romper, também buscando o fundo. Então com o comportamento lateral. Então o que é que você nota na maioria das vezes? Ele faz um candle de força. Vem, vem, vem. Quando chega aqui próximo ao topo, chega nesse ponto aqui, você viu que o topo anterior é esse, você vai romper, vai romper, vai romper, vai romper, aí vai o pessoal compra aqui. Então ele comprou na alta, o índice subiu, dependendo do tamanho do seu stop, ele desceu. Seu stop mínimo nesta operação de compra seria o fundo anterior. Seu stop teria que ter 618 pontos. Nesta operação, se você fosse comprar aqui por algum motivo, esta aqui deveria ser o seu stop, mas o stop mais seguro seria abaixo da LOI, seria por aqui, ó. Então o que é que eu faço nesse ponto? Nada, cara. A compra não era aqui no rompimento, a compra era aqui embaixo, na falha desse rompimento aqui inferior. Todos os candles aqui abaixo
deram falha de rompimento, ele não estava conseguindo. Então você poderia comprar aqui por qualquer motivo. Ou comprar aqui embaixo com ordens a limite. O problema é que nós não estamos preparados em fazer uma compra quando o movimento está abaixo. Aqui, vamos ver aqui agora. Quando o movimento está contra nós. Por quê? Porque aqui você veria força vendedora, o candle querendo ir para baixo, você tem que efetuar uma compra. Você tem que ser contra aquilo que você está observando. Mas o correto aqui é organizar limite. Como o correto aqui também não é vender, o correto aqui, se fosse fazer alguma coisa, é comprar. Se fosse fazer alguma coisa nesse momento aqui, era uma compra, buscando a parte superior deste ponto, certo? Então aqui, o que é que você faz nesse ponto? Ou você vende ou não faz nada. O correto aqui é não fazer nada. Por quê? Porque ele está no meio da lateralidade de ontem. Ontem a lateralidade é essa aqui, ó. Ontem nós temos essa amplitude aqui. É isso aqui que eu tenho para trabalhar hoje, tá? É isso aqui, ó. Isso. É isso aqui que eu tenho para trabalhar hoje. Estes valores. Se está aqui no meio, eu não faço nada. Eu espero ele chegar na lateralidade e me dar algum tipo de sinal. Se ele vai subir ou descer. Ele pode chegar, bater aqui e me dar um sinal dizendo, vou descer, eu vendo. Ele pode chegar aqui e me dar um sinal, vou comprar, eu compro. Ou ele pode romper, bater aqui e descer. Aí eu vendo de novo. Mas, se você faz uma compra aqui por algum motivo, que é justamente a LOI, você tem que saber que ele pode romper um pouco e voltar. Então você tem que gerenciar seu trader aqui. Da mesma forma aqui. Aqui no meio eu não faço nada, a não ser que ele rompesse aqui, com candle de força, mostrando o rompimento, viesse testar novamente aqui, sim, seria uma resistência que virou suporte, batesse aqui, não conseguisse romper de novo para dentro da lateralidade querendo voltar, aí você compraria para ele subir. Aqui, o que é que eu faria, Adriano? Como eu disse anteriormente, aqui é motivo de compras e não venda, apesar disso tudo. Mas eu não estou me sentindo bem, Adriano, porque eu estou vendo só candles vendedores. Não está se sentindo bem? Então não faça nada, porque aqui não é ponto de venda. Então é isso que tem que se entender no trader. É o contexto, o ponto. Apesar daqui estar tudo candles de venda, 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 eu não posso vender nesse ponto. Eu não posso vender nesse ponto que eu tenho essa linha de canal. Eu não posso vender aqui que eu tenho um suporte. Eu não posso vender aqui que eu tenho outro suporte aqui. Isso aqui não é ponto de venda, isso é ponto de compra. O que é mais esperado, a probabilidade maior de que o preço venha aqui e volte, tá? E não desça. Como eu falei antes, quando estava na formação desse candle 24, isso é ponto de compra. Certo? Qualquer ponto aqui é ponto de compra. Adriano, mas eu estou vendo força, o que é que eu faço? Mais uma vez, não venda. Espere sinais. Você tem que entender o contexto para poder operar. Então procurem entender contexto. Assim vocês buscam suas operações de forma benéfica para vocês. Vocês buscam leitura de contexto. Ok? Então, deem uma estudada sobre isso, contexto de operações, e as coisas não são sempre o que o olho, não são da forma que o olho vê aqui de momento, mas na forma em que este preço atual se apresenta em relação ao contexto, em relação ao todo. Beleza? Em relação ao todo. Estudem isso. Contexto, análise gráfica, que é o que eu faço. Não olho fluxo, não olho nada. Beleza? Aqui nesse ponto, que entrou na operação, pode ainda ficar tranquilo e gerenciar sua operação. Porque isso aí é um ponto de suporte. Se vai romper ou não vai, eu não sei. Tá? Mas, se fosse fazer alguma coisa aqui, isso é ponto de compra. E não de venda. Como vocês estão observando. Adriano, o que é que você faria neste ponto aqui, com essa força toda? Nesse ponto aqui que ele já chegou, eu não faria nada. Aguardaria para ver o comportamento do preço ainda, porque para mim isso não é ponto de fazer nada, é ponto de observar. Mas, se fosse fazer alguma coisa, Adriano, era uma compra e não uma venda. Mas, como eu disse, eu não faria nada. Agora, observaria, porque o índice está lateral, como eu falei. A maior probabilidade dele vir por aqui e voltar para dentro de novo da
lateralidade, ok? Então, neste momento, só observar o preço. Temos que acabar com a ansiosidade de sempre estar realizando operações. Não. Você deve operar só aquilo que você visualiza e tranquilo. Tá? Poucas operações, sem entrar, sair, entrar, sair, entrar, sair. Você não precisa disso para operar no mercado. Isso você faz quando você analisa fluxo. Quem analisa fluxo, então sim, está sempre entrando e saindo de operações. Quem é analista gráfico, quem gosta de analisar gráficos, nós apenas esperamos o bom momento e entramos com perfeição e consistência. Beleza? Ele romper esse máximo aqui, ele é bem interessante, pode vir até a média móvel e retorna para dentro da lateralidade ou tentando buscar novos topos, tá? Como eu falei anteriormente, isso aqui é ponto de compra e não de venda. Ok? Então, sucesso a todos vocês. Valeu, doutores. Abração.